Isto é o cluster de Ciências Musicais. Este projeto foi criado no âmbito da licenciatura em Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E neste quadro, cujo nome é Paisagens Sonoras, temos como objetivo focar-nos na relação do som e da música com a indústria audiovisual. Eu sou a Laura E eu sou a Carolina. e a nossa convidada de hoje é a Patrícia Moreira. Patrícia Moreira, que acabou o oitavo grau de conservatório no ano 2019 no Conservatório de Música do Porto e atualmente é finalista da licenciatura em Ciências Musicais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Ao longo do curso adquiriu um gosto pelo cinema e tem vindo a unir este gosto com o seu gosto pela música. Assim, a Patrícia vai-nos falar um pouco sobre o seu trabalho sobre o filme The Bride of Frankenstein. Olá, Patrícia. Olá, obrigada por me receber. Uh, de nada, o gosto é todo nosso. Podias-nos contextualizar um pouco sobre a realização do trabalho que vais aqui apresentar? Portanto, este trabalho surgiu no âmbito de uma cadeira que eu fiz no semestre passado, que era História de Cinema, em que nós tínhamos de elaborar um ciclo de filmes e escrever uma folha de sala, que é essencialmente uma pequena análise do filme que nós escolhemos. E o meu grupo decidiu elaborar o ciclo acerca do compositor Franz Waxman, que eu pessoalmente não conhecia, por isso fui fazer um pouco de investigação acerca do que é que ele fazia, que tipo de filmes é que ele fazia, e notei que ele tinha uma certa queda para o género do horror e fantasmagórico, esse tipo de coisas que estava bastante em voga no final dos anos 20 e início dos anos 30. E por isso achei isso especialmente interessante, então decidi escolher para o meu trabalho o filme Bride of Frankenstein, que é do diretor James Whale, que foi feito em 1935. Para começar, podias-nos fazer um breve resumo do filme para nos contextualizar um bocadinho? Sim, portanto, o filme Bride of Frankenstein é uma sequela do original, que é Frankenstein, que saiu 4 anos antes, ou seja, 1931. E basicamente aborda toda a história da Mary Shelley, que é a criação do Frankenstein, só que agora a sequela opta por abordar uma visão mais moralista, porque enquanto que Frankenstein foi criado numa época pré-Hays Code, ou seja, é um código de autocensura que os Estados Unidos da América aplicaram sobre a indústria do filme, dos filmes, para essencialmente cortar todo o tipo de conteúdo ou alusão àquilo que não fosse, por exemplo, heteronormativo, ou, por exemplo, relações interraciais também estavam cortadas, X tipos de nudez, esse tipo de coisas que na altura eram consideradas chocantes ou adversas para a sociedade. E, portanto, este filme tenta um pouco mostrar que aquilo que foi feito no primeiro era errado e começa logo assim no prólogo com a Mary Shelley a falar com o marido e Lord Byron a dizer que toda a desgraça que aconteceu ao Dr. Frankenstein e obviamente tudo o que ainda vai acontecer no resto da sequela é uma espécie de Deus a castigar porque ele se atreveu a emular Deus e criar pelas próprias mãos. E, portanto, basicamente o que o filme vai tentar fazer é abordar essa visão moralista, mas ao mesmo tempo mostrar que há sempre um lado da tentação, ou seja, o filme começa com o monstro a causar caos e inclusivamente a matar pessoas, até que o professor Dr. Frankenstein, que era o Dr. Pretorius, o aborda e diz que eles poderiam tentar fazer um monstro, como quem diz, igual ao que já têm, que seria uma versão feminina dele, que possivelmente o poderia acalmar, como quem diz. E pronto, todo o filme revolve à volta de como é que eles vão de criar esta nova personagem e também uma viagem que o monstro embarca, porque ele passa a maior parte do filme sozinho a tentar descobrir como é que ele se há de integrar na sociedade e todo um desenvolvimento emocional que ele embarca. Há pouco falaste que o compositor da banda sonora deste filme era Frank Waxman. E podias falar-nos um pouco sobre este compositor, sobre a banda sonora?
Sim, portanto, Franz Waxman nasceu em 1906, na Alemanha, e ele era de descendência judaica, o que alguns anos depois vai lhe causar alguns problemas, mas essencialmente ele teve uma formação de música clássica na Alemanha e já enquanto ele ainda lá vivia, ele já trabalhava em música de banda sonora e nomeadamente eu penso que o primeiro filme que ele fez para cinema foi Lily Holm, em 1934. Mas ele já tinha um certo repertório de música erudita, ele fazia muita música orquestral e também muitas obras de cariz religioso, em homenagem à descendência judaica dele. E, portanto, nos anos 30, com o crescimento de sentimento antissemita na Alemanha, ele vê-se obrigado a emigrar. Ele inicialmente vai para Paris, em 1934, e depois, posteriormente, penso que ainda é no mesmo ano, ele muda-se para os Estados Unidos da América e começa a trabalhar em Hollywood, na indústria da banda sonora. Ele fez bastantes colaborações com Hitchcock. Ele ganhou 2 Oscars para a banda sonora. Eu penso que foram os 2 com filmes do Hitchcock, mas agora não tenho a certeza. E ele, ao longo da carreira, fez mais de 150 bandas sonoras. Por isso, sim. Quanto à banda sonora deste filme, ele é muito analítico a compô-la, ou seja, quando nós temos os créditos iniciais em que eles mostram todos os atores e toda a ficha técnica, ele escolhe por fazer uma música de abertura com todos os temas principais que ele vai expor durante o filme, que são 3, que é o tema do monstro, o tema do Dr. Pretorius e o tema da noiva. E ele põe todos esses temas na abertura, um pouco ao estilo de uma abertura operática, em que eles expõem todos os temas principais antes da ópera começar, para familiarizar um pouco o público com o tipo de sonoridade que eles vão ser abordados. E ele, para a banda sonora, decide usar alguns dispositivos que já estavam ao dispor do cinema, que era a Kinotech, que é basicamente uma antologia que tinha música para acompanhamento de filmes mudos. E isto era bastante útil porque permitia um estabelecimento de certas emoções e caracteres de personagens que, apesar do Bride of Frankenstein já ser um filme que tem diálogo falado, o público já está familiarizado com uma certa sonoridade e certa instrumentação ligada a sentimentos, personagens e situações, por isso é um pouco a evocar já esse sentimento pré-existente. E ele também faz referência a outro dispositivo, este já bastante antigo, que é a Ombra, que vem do século XVIII, que é basicamente um recurso a técnicas, dispositivos musicais específicos que eram utilizados na ópera, especialmente para explicar fenómenos fantasmagóricos ou para descrever figuras demoníacas, que eu penso que é uma excelente escolha, tendo em conta o tema do filme e o tipo de temáticas que eles escolhem abordar. Podias-nos falar mais de algumas características e formas, mesmo desses temas especificamente que escolheste, ou seja, entrar um pouco mais no teu trabalho? Ok, portanto, eu no meu trabalho, eu vou usar este exemplo específico, numa das primeiras cenas, que é quando nós descobrimos que o monstro sobreviveu ao incêndio no moinho, nós podemos ouvir pela primeira vez, excetuando nos créditos iniciais, o tema dele, que é essencialmente marcado nesta instância por um oboé doloroso, ou seja, uma melodia muito melancólica e triste, acoplado de uma subida cromática nas cordas. E, essencialmente, nesta primeira aparição do monstro, aquilo que nós vemos é ele a erguer-se do moinho e quase instantaneamente a matar um civil que tenta aproximar-se dele, e ele, obviamente, que não tem contacto com a sociedade, ele pensa que o senhor o quer magoar, então ele, pronto, acaba por matá-lo porque ele também não tem noção da própria força, porque ele é absolutamente gigante. E então o que nós podemos observar com essa cena, em conjunto com sobreposição musical, é que enquanto que o oboé nos está a tentar transmitir os sentimentos do monstro, ou seja,
uma certa incompreensão e dor que ele sente por ser rejeitado pela sociedade, e que se vê logo porque ele não se consegue integrar e não consegue perceber as dicas sociais que o rodeiam. Temos a subida cromática das cordas, que geralmente é indicada como perigo iminente, que depois nós podemos ver que se confirma quando vemos o pobre cidadão a ser morto. Portanto, neste filme nós vemos muito que a música muitas vezes antecipa a cena, ou seja, está uma cena a começar e ainda não está propriamente estabelecido aquilo que vai acontecer e nós já ouvimos umas certas sonoridades mais tenebrosas ou sombrias e sabemos que ou vai ser introduzida alguma personagem que tem alguma moralidade mais dúbia ou uma situação um pouco mais tenebrosa, ou então também pode ocorrer isto da confirmação da narrativa, como acontece mais para a frente no filme, em que nós temos uma cena com o Dr. Pretorius e o monstro, em que ele fala para ele, ele diz que ele vai fazer uma noiva para lhe fazer companhia, e nós auditivamente, em termos da banda sonora, podemos ouvir uma sobreposição do tema do monstro com o tema da noiva, em que a música está-nos a tentar confirmar aquilo que o Dr. Pretorius quer dizer, que é uma união futura destas duas personagens. Achas que neste filme existem muitos leitmotivs? Podes explicar um bocadinho sobre o que é um leitmotiv? Sim. Portanto, em termos do leitmotiv, não sei se todas as pessoas que estão a ver conhecem o que é que isso quer dizer, mas essencialmente em português significa tema condutor e é basicamente a associação de um tema musical ou temas musicais que pretendem caracterizar uma personagem, um local ou uma ideia. E isto traduz-se musicalmente através de melodias ou um certo dispositivo harmónico ou ritmo, ou até os três em simultâneo. E basicamente serve para ajudar nesta caracterização que ocorre ao longo do filme e antes que ocorria na ópera, porque isto é essencialmente um dispositivo operático. E ele advém essencialmente do século XVII, ou seja, nós com a ópera do século XVII já encontramos algum recurso ao leitmotiv, mas não era nada sistemático, era mais uma coisa que ocorria ocasionalmente, mas a partir do século XIX nós podemos começar a ver um uso muito mais intencional deste dispositivo musical, nomeadamente na Alemanha, com Weber e mais tardiamente com Wagner. E essencialmente eu poderia dizer que neste filme nós podemos encontrar os três principais, que são os temas que eu já referi, que é o tema do monstro, o tema da noiva e o tema do Dr. Pretorius, mas existem outros subtemas ou leitmotivs um pouco mais pequenos, nomeadamente existe uma cena em que aparecem crianças a correr e ouve-se uma espécie de canção infantil a tocar, acho que é com flauta, se não me engano. Também existem outros recursos, como por exemplo, outra vez uma música aflautada que é utilizada para descrever um ambiente mais pastoral e rural, numa das cenas em que o monstro aparece a passear no campo. Portanto, é essencialmente utilizado para descrever este tipo de locais e para auxiliar essencialmente quem está a ver daquilo que está a ver, essencialmente ajuda-nos a interpretar as imagens. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada por teres participado na conversa. Há mais alguma coisa sobre o filme que gostasses de dizer que nós não te perguntámos, ou achas que... Não sei, eu penso que disse tudo, mas acho que, para bem, as pessoas têm mesmo de ir ver o filme e perceber como é que aquilo que eu acabei de dizer se encaixa no filme, porque eu acho que depois nós desbloquearmos este conhecimento que de facto a música não serve só para preencher, como é que eu ia dizer, momentos vazios em que as personagens não falam, ou isso, a música tem uma profundidade muito maior do que aquela que nós podemos imaginar, e acho que depois as pessoas começarem a notar isso, que vão perceber que o filme ganha toda uma outra nova dimensão e que há outras maneiras de desfrutar do filme que não só estar a ouvir o que as personagens dizem. E já Muito agora, obrigada.
Para além da música em si, o que é que tu achas? Qual é a tua opinião da importância do som em geral no cinema e não só da música como banda sonora? Se é que me estou a fazer entender. Portanto, eu acho que a música muitas vezes é um pouco negada nos filmes. Isso é uma coisa que eu vejo muito mais atualmente do que em filmes mais anteriores, porque quando o cinema estava a começar a desenvolver o som que não era existente, mas a música era tudo para o cinema, porque como eles não podiam utilizar o diálogo, ou o diálogo era muito limitado por só haver umas pequenas legendas no ecrã, eles tinham de se apoiar muito na música, e a música era muito utilizada para explorar emoções e descrever aquilo que estavam a ver. Eu sinto que agora, como há tanta facilidade de ter um diálogo, que não há tanta essa muleta da música, por assim dizer. Mas o filme tem muitas dimensões, não é só a visual, e eu sinto que a audição é muito importante, nomeadamente para este tipo de caracterização das personagens, e também permite um pouco antever muitas vezes aquilo que nós estamos a ver. Para além de que as pessoas que não têm acesso à visão e que gostam de desfrutar de filmes na mesma, é todo um dispositivo que eles têm à sua frente, que de facto as ajuda mais do que nós podemos imaginar, porque enquanto que nós temos todo um tipo de pistas visuais, há muitas pessoas que não têm isso, e aí a música e outro tipo de sonoridades que decidem incluir no filme ajuda muito para o interpretar e perceber o que está a acontecer. Muito obrigada pela tua opinião. Tens mais alguma pergunta, Carolina? Acho que não, a não ser que a Patrícia queira falar Não tenho mais nenhuma pergunta. do que quiser, da sua paixão pelo cinema. Não sei, não sei. Penso que não, acho que disse tudo. Nós sugerimos que vão ver o filme e quando nós pronto, sugerimos também que se quiserem comentar aqui no YouTube, uma vez que esta entrevista vai para o YouTube, se quiserem pôr comentários com questões e assim, eu depois posso perguntar à Patrícia, se a Patrícia não se importar-se de responder, para se tiverem mais alguma questão, para além das que nós pusemos aqui, ou alguma curiosidade. Eu recomendo também que vão ver as entrevistas anteriores do Cluster, que sigam o Cluster no Instagram, vão estar todas as informações na descrição, também o Instagram da Patrícia. Portanto, fiquem atentos, vão ver mais conversas sobre filmes, mais conversas nos outros quadros, portanto, é isso. Obrigada mais uma vez, Patrícia. Obrigada. Obrigada, Patrícia.